Dizem que povos antigos construíam estruturas que até hoje desafiam a explicação dos especialistas. Templos esculpidos em montanhas inteiras, cidades com sistemas avançados de água e pedras gigantescas que parecem impossíveis de serem movidas pelas pessoas daquela época. A pergunta é, como eles conseguiram fazer isso? E por que existem algumas estruturas antigas que parecem avançadas demais para a época em que foram construídas? Neste vídeo, vamos conhecer 10 lugares antigos que dizem ter milhares de anos à frente de seu tempo na história. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Mohenjo-Daro, no Paquistão. Mohenjo-Daro faz parte da antiga civilização do Vale do Indo, localizada na região que hoje pertence ao Paquistão. De acordo com historiadores e estudos arqueológicos, essa cidade foi construída há mais de 4.000 anos. E até hoje, muitos especialistas ainda ficam impressionados com o quão avançado era o design dela para a época. A cidade não foi construída de forma aleatória. As ruas seguem um padrão em grade, mas o que está debaixo da terra é ainda mais surpreendente. Quase todas as casas têm ligação com o sistema de drenagem. Existem canais feitos de tijolos cozidos, algumas linhas de esgoto têm tampas, e ainda há aberturas de inspeção para limpar o sistema. Em outras palavras, eles não apenas construíram uma cidade, eles projetaram uma infraestrutura de saneamento. Relatos da National Geographic e de pesquisadores arqueológicos indicam que algumas casas já possuíam o que pode ser a versão mais antiga do vaso sanitário com descarga no mundo antigo. Não era só decoração, era funcional. O chão era inclinado para a água escoar e tubos de barro ligavam ao sistema de drenagem subterrâneo. E muitas casas ainda tinham poços. Naquela época, em muitas partes do mundo, ainda não existia um sistema de esgoto organizado. Mohenjo-Daro parecia estar milhares de anos à frente de sua época, e não era só a infraestrutura que intrigava aqui. Até hoje, os cientistas ainda não conseguiram decifrar completamente a escrita da civilização do Vale do Indo. Por volta de 1900 a.C., as principais cidades da civilização do Vale do Indo foram desaparecendo aos poucos. Os historiadores ainda não têm certeza sobre qual foi realmente a causa. Existem teorias sobre mudanças climáticas, alteração dos rios, secas, possível colapso econômico ou migração da população. Mas não existe uma única resposta aceita por todos. E por milhares de anos, Mohenjo-Daro ficou apenas coberta pela terra, até ser redescoberta no século XX. Uma cidade perdida que estava muito à frente do seu tempo. A grande represa de Marib, no Iêmen. Mais de 2.000 anos antes das represas modernas serem construídas, havia um reino na Península Arábica que já havia criado um sistema de irrigação, que sustentava toda uma região. De acordo com registros históricos e estudos de arqueólogos, ela foi construída pelo antigo reino de Sabá ou Sheba, uma civilização que enriqueceu graças ao comércio de incenso, mirra e outros produtos valiosos nas antigas rotas comerciais. O problema naquela região era a água. A chuva não era regular, o clima era quente e era difícil sustentar uma agricultura em larga escala. Por isso, o que eles fizeram foi controlar as enchentes sazonais usando uma represa enorme. Não era apenas uma simples barreira de água. Tinha canais de irrigação integrados, vertedouros, mecanismos de controle de enchentes e um sistema para direcionar a água para os campos agrícolas. Por causa disso, surgiu uma vasta área agrícola no meio de um ambiente seco. De acordo com os historiadores, o excedente de produção de alimentos daqui ajudou o reino de Sabá a enriquecer e se tornar um importante centro comercial no Antigo Oriente Médio. Isso também está conectado às histórias da Bíblia hebraica e do Alcorão sobre a rainha de Sabá. Mas o mais impressionante é que a represa durou mais de 1.000 anos. Gerações diferentes a consertaram e reforçaram repetidamente. E mesmo sem tecnologia moderna de concreto ou reforço de aço, eles conseguiram construir uma estrutura que sobreviveu às condições extremas do deserto por muitos séculos. Mais tarde, por volta do século VI d.C., ocorreram grandes danos na represa. De acordo com algumas fontes históricas islâmicas, o colapso do sistema de irrigação foi um grande golpe para a região e está até associado a uma migração em massa de pessoas para fora do local. E até hoje, a grande represa de Marib continua sendo um lembrete de que, mesmo no mundo antigo, já existiam sociedades capazes de construir infraestruturas que pareciam impossíveis para a época delas. Masuda, Iwafune, Japão.
Em uma parte tranquila do Japão, há uma enorme pedra deitada que até hoje continua sendo um mistério para os arqueólogos. Não é um templo famoso nem um castelo, e também não há uma história clara sobre por que isso foi feito. Isso se chama Masuda Iwafune. Pode ser encontrado na região de Asuka, um lugar que foi o centro do poder do antigo Japão do século VI ao século VIII. Asuka é conhecida por seus antigos túmulos, templos e esculturas de pedra peculiares. Mas entre todos eles, Masuda Iwafune é um dos mais estranhos. De acordo com os arqueólogos japoneses, não há nada exatamente parecido com isso entre as conhecidas estruturas budistas ou shintoístas daquela época. Também não combina com o design comum de tumbas ou fundações de palácios do Japão antigo. Por isso, até hoje tudo ainda é só teoria. É possível que tenham tentado movê-la antes, mas era tão pesada que acabaram deixando-a na encosta da montanha. Isso só aumenta o mistério, pois ainda não está claro de onde exatamente foi extraído esse granito. Nos tempos modernos, conseguimos mover pedras enormes usando guindastes, sistemas hidráulicos e equipamentos pesados. Mas no Japão antigo, como eles esculpiram isso? Como conseguiram colocar isso lá? E acima de tudo, por que até hoje não existe uma resposta definitiva? E enquanto milhares de turistas visitam os sítios históricos mais famosos de Asuka todos os anos, Masuda Iwafune permanece silenciosamente deitado à beira da colina, como se fosse uma mensagem deixada pelo mundo antigo que ainda não conseguimos decifrar. Namadol, Micronésia. No meio do vasto Oceano Pacífico existe uma cidade antiga que parece impossível para a sua época. Ela não foi construída em uma montanha, nem no continente. Ela foi construída sobre um recife de coral. Esta é Namadol, na Micronésia. Ao ver, parece não ter sido feita por mãos humanas. Longas muralhas marítimas e enormes blocos de pedra vulcânica que foram movidos, empilhados como troncos gigantes. De acordo com a Unesco e pesquisas arqueológicas, este complexo é composto por quase 100 pequenas ilhas artificiais conectadas por canais. Por isso, às vezes também é chamado de Veneza do Pacífico. Mas a verdadeira questão não é o quão bonito é. A pergunta é, como eles conseguiram fazer isso? As pedras usadas aqui são colunas de basalto. Formações pesadas de rochas vulcânicas, naturalmente em forma de colunas. Algumas delas são estimadas em várias toneladas cada uma, e, de acordo com estudos, a maioria das pedras não veio do próprio local de construção. Elas tiveram que ser trazidas de outra parte da ilha. Segundo os historiadores, Namadol foi construída pela dinastia Saudeleur por volta do século XII e se tornou o centro do poder político e religioso da região por muitas gerações. O design dela também é único. Existem canais entre as estruturas de pedra, muros elevados e algumas áreas que parecem ser exclusivas para a elite dominante e cerimônias religiosas. Mas até agora, ainda não há uma resposta completa de como exatamente as pedras tão pesadas foram transportadas até o local. Nas tradições orais da cultura local, há uma história sobre dois irmãos com poderes sobrenaturais que supostamente fizeram as pedras voarem até o local da construção. Naturalmente, isso não é aceito como uma explicação científica. Mas até os pesquisadores modernos admitem que é difícil explicar a logística do projeto usando apenas a tecnologia simples daquela época. Existem teorias sobre o uso de bambu, rolos e força humana. Mas ainda não há uma explicação que responda completamente a todos os detalhes. Com o tempo, o poder da dinastia Saudelor também caiu. Namadol foi abandonada e, aos poucos, foi engolida pela natureza e pelo mar. Em 2016, a Unesco adicionou o local à lista do Patrimônio Mundial, mas também o incluiu imediatamente na lista de sítios ameaçados devido à deterioração das estruturas e ao aumento do nível do mar. E até hoje, Namadol continua sendo uma das façanhas de engenharia mais improváveis do mundo antigo. Uma cidade no mar que parece ter sido construída por uma civilização muito à frente de seu tempo. Agora, um templo na Índia. O templo Kailasa nas cavernas de Ellora, uma das façanhas de engenharia mais improváveis do mundo antigo. Quando você vê isso de cima, é aí que você percebe o quão insano isso é. Um enorme bloco de pedra foi escavado para baixo a partir do penhasco, até que todo o templo emergisse no meio. É como se um escultor gigante tivesse simplesmente removido o excesso de pedra até restar o design exato do edifício. Há grandes estátuas, há entalhes detalhados de cenas da mitologia hindu. E o detalhe mais importante,
tudo foi feito a partir de uma única pedra. De acordo com historiadores e estudos arqueológicos, o templo é associado ao rei Rashtrakuta Krishna I do século 8 d.C. Ainda hoje há debate sobre quanto tempo levou para ser construído. Estimativas históricas sugerem que pode ter sido concluído em menos de 20 anos, mas muitos engenheiros duvidam disso. Porque, de acordo com a análise deles, seria necessário remover uma quantidade enorme de pedras para construir todo o complexo. Ainda mais difícil, um erro na escavação pode destruir toda a estrutura. Se cortar demais no lugar errado, não dá para recolocar a pedra. Isso significa que eles precisavam pensar na forma final do templo antes mesmo de começar a esculpir a montanha. Por isso, até hoje, muitos arquitetos e engenheiros ainda estudam isso. Admiram o nível de planejamento espacial necessário para fazer isso. Ainda há alguns especialistas que dizem que, mesmo com a tecnologia moderna, seria complicado repetir o mesmo processo exatamente da maneira como foi feito antigamente. E não é só o tamanho que faz o templo Kailasa famoso. Ele também é conhecido por sua durabilidade. Há histórias de que, na época do Império Mughal, os soldados do imperador Aurangzeb teriam tentado destruí-lo, mas mesmo após anos de tentativas, o efeito foi mínimo. Sobre a estrutura, seja verdadeira ou não toda a história, uma coisa é clara: já se passaram mais de 1000 anos. Artesãos e engenheiros na Índia transformam montanhas em arte. No Líbano, há as pedras de Baalbek. Baalbek é conhecida por seu enorme complexo de templos romanos, especialmente o Templo de Júpiter. Mas o verdadeiro mistério está logo abaixo do templo. Na plataforma de fundação, encontra-se o chamado Triliton, 3 enormes blocos de calcário colocados lado a lado com uma precisão impressionante. Cada uma dessas pedras é estimada a pesar centenas de toneladas. E não foram apenas colocadas ali, elas se encaixam perfeitamente, quase sem nenhum espaço entre elas. De perto, parece ter sido feito com precisão industrial moderna. De acordo com as evidências arqueológicas, as pedras foram extraídas de uma pedreira que fica a algumas centenas de metros do complexo do templo. Isso significa que eles ainda precisavam transportar essas enormes pedras por um terreno irregular antes de construir a fundação, e é aí que começa o mistério. Como? Existem teorias sobre o uso de rolos, rampas, cordas e força humana, possivelmente uma combinação de técnicas de engenharia que foram se perdendo com o passar do tempo. Mas até agora, não existe uma explicação universalmente aceita de como exatamente essas pedras tão pesadas foram colocadas em posição usando apenas a tecnologia do mundo antigo. A história ficou mais intrigante quando encontraram pedras maiores na área da pedreira. Em 2014, de acordo com relatórios arqueológicos de pesquisadores alemães e libaneses, foi encontrado outro bloco de pedra enorme que não chegou a ser movido. Este bloco é mais pesado que os da fundação. Parece que eles tinham um plano de usar uma pedra ainda mais colossal, mas não foi adiante. Não está claro o motivo, talvez porque fosse pesada demais até mesmo para eles. Talvez o projeto tenha mudado ou houve uma crise política ou econômica na época. Também há um debate se a plataforma da fundação é uma construção puramente romana ou se talvez uma civilização mais antiga já tivesse começado isso antes da chegada dos romanos. Até agora ainda não há uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: na história da engenharia, Baalbek é um dos lembretes mais claros de que existiram construtores antigos capazes de realizar projetos em uma escala que ainda é difícil de entender mesmo nos tempos modernos. Newgrange, Irlanda. À primeira vista, parece apenas uma grande colina, mas dentro desse enorme monte há um longo corredor de pedra que leva diretamente a uma sala no centro. E é aqui que entra a parte surpreendente. Todo o solstício de inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte, um raio de sol entra exatamente por uma pequena abertura acima da entrada. A luz passa por um corredor estreito e atinge diretamente a câmara interna. Esse alinhamento não é aleatório. É tão preciso que o efeito exato só acontece por alguns minutos a cada ano. Isso significa que aqueles que construíram Newgrange há mais de 5.000 anos já tinham um profundo entendimento do movimento do Sol e dos ciclos sazonais. De acordo com historiadores e arqueólogos, é possível que o solstício de inverno fosse importante para suas crenças porque simbolizava o retorno da luz após a parte mais escura do ano.
Mas não é só o alinhamento astronômico que torna Newgrange especial. Até hoje, a câmara interna continua seca. Mais de 5.000 anos de chuva, vento e o clima frio da Irlanda. Mas o teto corbelado da estrutura continua resistente, sem cimento, sem reforço de aço. As pedras foram empilhadas e ajustadas para direcionar a água para fora da estrutura, como uma espécie de engenharia impermeável da antiguidade. E enquanto os cientistas continuam estudando Newgrange, uma coisa é clara: não foi uma sociedade primitiva simples que construiu isso. Foi uma civilização capaz de combinar astronomia, engenharia e design simbólico de uma forma que ainda impressiona até nos dias de hoje. Igrejas escavadas na rocha de Lalibela, Etiópia. Nas montanhas da Etiópia existe um lugar que parece não ter sido feito por mãos humanas. Estas são as igrejas escavadas na rocha de Lalibela. Quando dizemos esculpido, não significa apenas que foi decorado com pedra. O que isso significa é que o próprio solo foi escavado para baixo até que toda a igreja aparecesse. É como o oposto da construção normal. Em vez de construir para cima, eles removeram uma enorme parte da rocha até restar exatamente o formato dos edifícios, tudo feito a partir de uma única pedra sólida. De acordo com a tradição histórica, as igrejas foram construídas durante o reinado do rei Gebre Meskel Lalibela da dinastia Zagwe, por volta dos séculos 12 a 13. Disse que o objetivo dele era criar uma nova Jerusalém nas terras altas da Etiópia, depois que se tornou difícil para os peregrinos cristãos irem até a verdadeira Jerusalém devido aos conflitos na região naquela época. Por isso, muitas partes do complexo têm uma conexão simbólica com a Terra Santa. Mas, por mais importante que seja o simbolismo religioso, é a engenharia que realmente fascina as pessoas. Quando os exploradores portugueses chegaram à Etiópia no século XVI, eles relataram que a construção das igrejas parecia quase sobre-humana. Há até tradições locais que dizem que anjos ajudavam na construção durante a noite, depois que as pessoas trabalhavam durante o dia. Isso faz parte da crença religiosa, não sendo uma explicação científica. Mas mesmo que tiremos a lenda, a realidade ainda permanece. É muito difícil explicar como uma escavação tão grande foi realizada com tanta precisão, e o mais impressionante é que Lalibela não são ruínas abandonadas. Depois de quase 800 anos, este ainda é um local de culto ainda ativo. Até hoje há fiéis da Igreja Ortodoxa Etíope que descem todos os dias até aquelas igrejas de pedra para rezar. Dentro dos edifícios esculpidos diretamente da montanha de seus ancestrais, Sigiriya, Sri Lanka. No meio da floresta do Sri Lanka, há uma enorme rocha de granito que se ergue repentinamente do chão, como uma fortaleza natural. Ela tem quase 200 metros de altura, e no topo dessa rocha, houve um rei que construiu seu próprio palácio. Este é o Sigiriya, um dos complexos reais mais impressionantes da Ásia Antiga. De acordo com crônicas históricas do Sri Lanka, como o Mahabhansa, o rei Kasyapa subiu ao poder depois de tomar o trono do próprio pai. Enquanto isso, o verdadeiro herdeiro legítimo, Moggallana, fugiu para o sul da Índia, e Kasyapa sabia que um dia seu irmão voltaria para recuperar o reino. Por isso, em vez de permanecer na capital tradicional, ele escolheu transformar a enorme rocha de Sigiriya em uma fortaleza. Não era só um esconderijo militar, ele fez do local uma cidade real extremamente avançada. Ao pé da rocha, eles construíram jardins planejados geometricamente, com canais, piscinas e fontes. E é aqui que a engenharia impressiona. Até hoje ainda funciona. Algumas das antigas fontes de Sigiriya durante a estação das chuvas. De acordo com os arqueólogos, o sistema utiliza canais subterrâneos de água e pressão natural proveniente da elevação da água, apenas gravidade e um design hidráulico muito inteligente. E isso foi feito há mais de 1.500 anos. Enquanto você sobe a rocha, havia antigamente um gigantesco portal em forma de leão, uma estrutura enorme esculpida na rocha, por onde os visitantes passavam antes de chegar ao topo. Agora só restam os enormes pés do leão. Há também o chamado parede espelhada, uma parede lisa que era tão polida antigamente que dizem que o rei conseguia ver seu próprio reflexo enquanto caminhava. E nas laterais da rocha, ainda existem pinturas em afresco de mulheres que parecem figuras celestiais, algumas das quais permanecem nítidas mesmo após centenas de anos. Mas como muitos reinos antigos,
O poder de Kasyapa também não durou muito. Depois que o trono foi recuperado, Sigiriya foi deixada como um mosteiro budista, Chandbauri, Índia. Na região desértica de Rajasthan, na Índia, encontra-se Chandbauri, um dos poços em degraus mais extraordinários já construídos no mundo antigo. Quando você olha de cima, percebe imediatamente o motivo de sua fama. Milhares de degraus, padrões geométricos repetidos e um design que é quase perfeitamente simétrico do topo até a base. Toda a estrutura desce profundamente. Ela foi escavada no solo para alcançar o abastecimento de água subterrânea em uma das regiões mais secas da Índia. Mas o design não é apenas prático, a arquitetura também é genial. Descendo no poço de degraus, a temperatura vai ficando mais fria. Segundo os pesquisadores, a parte de baixo é alguns graus mais fria do que a superfície. Em outras palavras, é como um sistema de resfriamento natural no meio do calor intenso do deserto. E imagine a precisão necessária para construir isso. Milhares de degraus, medidas uniformes, alinhamento preciso e geometria consistente desde a superfície até a parte mais profunda. Sem ferramentas de medição a laser, sem softwares de CAD, sem drones para ver todo o design de cima. Os construtores daquela época literalmente cavavam para baixo enquanto tentavam manter o padrão exato de toda a estrutura. E o mais curioso, eles não conseguiam ver o efeito visual final enquanto estavam construindo. Você só consegue ver toda a simetria geométrica quando está na borda do poço de degraus e olhando para baixo. Uma visão indisponível aos trabalhadores durante a construção dos níveis inferiores. Por isso, até hoje, muitos arquitetos e engenheiros ainda admiram a precisão matemática do Chandbauri. Já se passaram mais de 1.200 anos desde que isso foi construído corretamente. Os reinos mudaram, os impérios caíram, mas a disposição de cada parte continua exata, como uma geometria congelada do mundo antigo.